Olá, vamos para mais um vídeo e seja bem-vindo ao canal. Gente, eu adiantei o processo para facilitar aqui. Eu vou fazer uma peça. É claro, a textura vai ficar quase igual, só com detalhes diferentes. Então, o que eu fiz para vocês entenderem? Esse é o meu copo medidor, que é um copo de plástico de requeijão. Coloquei 2 copos de argamassa AC3 branca e peneirei. E coloquei a mesma medida com o cimento branco estrutural da Dry Leves. Eu deixo todas as informações que eu uso na peça que eu estou fazendo o vídeo na descrição desse vídeo. E por último, claro, eu coloquei a água. Gente, para colocar a água, vocês vão colocando a água aos poucos, como eu mostro em todos os vídeos que eu faço desde a produção ali. São poucos vídeos que eu encurto o processo. Você que está chegando agora, tem vários vídeos eu pegando do saco de argamassa, peneirando e pegando do saco de cimento branco estrutural. E aí eu mexo os dois produtos e coloco a água. Para colocar a água, eu vou colocando aos poucos e mexendo. Assim que eu obter essa massa mole, consistente e cremosa, eu paro. Essa massa está perfeita para eu trabalhar. Se eu colocar mais um pouquinho de água e deixar um pouquinho mais mole, também adoro. O que eu não posso e que não deve é exagerar na água. Aí essa massa, ela vai ficar mole demais, mole mesmo, tipo sopa, aguada. Até então que forma um líquido com umas bolhas diferentes. Aí não dá para fazer a peça. Ela vai quebrar, vai esfarelar, ela não tem resistência nenhuma. Ok? E antes de mais nada, claro, gente, usando luvas e máscara para trabalhar com os dois produtos, porque solta um pó e é prejudicial à saúde. Eliminou o pó? Já tira a máscara. Vamos falar do molde contra molde. Esses dois potes, eu compro nessas lojas grandes que vendem de tudo para casa. Então, esse é meu molde e esse é o meu contramolde. O que eu faço? Se eu deixar dessa forma, eu não tenho fundo. Não sei se vai dar para ver, mas como o contramolde é mais escuro, acho que vai dar para ver. Se eu levanto um pouquinho, eu tenho um fundo de 1 a 1,5 centímetros. É claro que se eu levantar um pouquinho mais e tiver um fundo mais grosso, ok, não vai ter problema, até melhor. Aí eu tenho que parar com o meu contramolde aqui, tá? Aqui. Eu não posso afundar ele totalmente, porque daí não tem fundo, ok? Então tomem cuidado com isso. A minha peça, com 4 copos, ela pode chegar aqui, porque é a altura, tá? É a altura dela. Ou pode parar aqui também, não tem problema. São os modelinhos que eu tenho aqui no ateliê, é o que vende e que sai também bastante, tá? Aí vocês vão ver depois a peça pronta. Então é dessa maneira. O que eu fiz para adiantar? Gente, eu peguei novamente o papel de alumínio, porque eu adorei. Eu acabei de desenformar hoje, e é por isso que eu tô fazendo esse vídeo, só que eu quero fazer uma textura, a textura em si vai ser a mesma, só que o detalhe vai ser diferente. Eu adorei. Eu sei que modelo, cores, textura, cada um tem o seu, cada um tem o seu gosto, e eu respeito. Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar, tudo bem. É para vocês verem como que fica a peça e para ter inspiração. Eu vi uma peça que ela fez com vela. Falei, por que não fazer com cimento? E eu adorei. Vou fazer novamente. Então, o que eu fiz? Peguei o papel alumínio, né? Já cortei um pedaço maior e já coloquei aqui para facilitar também, adiantei o processo. Aqui, ó. Cuidado na hora que vocês estiverem afundando para não rasgar o papel alumínio, porque ele é fininho, né? E ele rasga fácil. Então, eu coloquei dessa forma. Ó, aqui, olha, eu tenho que tomar cuidado. Eu não posso chegar mais com a massa, porque daí você perde a textura da peça. Então, eu ajeitei, amassei, porque o importante para mim é esses detalhes aqui, olha, que eu vou fazer com vocês, tá? Então, eu amassei bem. O fundo só que eu achei que não vai ficar redondinho. Mas eu achei legal aquela peça que saiu. Você que assistiu, me conta aqui, o que vocês acharam dessa peça? Gente, eu adoro o comentário de vocês. Ai, Patrícia, eu gostei. Ai, Patrícia, eu não gostei. Não tem nada a ver da maneira que eu faço as peças, ok? Gente, o que eu mais gosto é
E vocês me falam, gostei e não gostei. E eu respeito a opinião de vocês. E eu adoro textura diferente, porque as peças são exclusivas. Aí eu adoro mesmo. Então é por isso que eu tô repetindo, para ver se vai ficar legal da maneira que eu quero fazer agora, que na hora que eu desenformei, eu tive a ideia. Então, deixei dessa forma, tá? E o contramolde, o que eu fiz? Peguei o pincel, passei com a vaselina, aí eu peguei esse paninho multiuso e tirei o excesso. E já coloquei o pedrisco e depois eu vou colocar a fita crepe. Então, vamos o seguinte? Vamos para a produção, que eu quero ver se vai ficar legal. Peguei o corante líquido marrom, vou pingar na tampinha, depois eu vou pegar o meu pincel, é um pincel velho que eu tenho aí, e vou passar, gente, ele é corante puro, que é o corante que eu gosto aí de colocar na massa, para fazer a cor. Então, eu vou passar direto aí no papel alumínio e vou querer fazer aí uns efeitos, vai ficar uma pintura, uma textura diferente. Tô mostrando aí o papel alumínio. Tomem cuidado que o papel, ele é fino. Vocês prestaram atenção que eu coloquei até metade do molde? É claro, né, que é aonde a massa vai chegar. Então, eu vou mudar a câmera para vocês visualizarem melhor agora eu colocando a massa. Vou misturar aí a massa que ficou um bom tempo parada e vou colocar tudo dentro do molde. Vou vibrar o molde, depois eu pego o meu palito para furar as bolhas de ar que subiram. E aí eu pego o outro palito que eu vou dar uma empurrada nas laterais para ficar mais fácil na hora que eu colocar o contramolde. Então, eu estou colocando a fita crepe nas laterais para prender no molde. Vou centralizar e assim vou afundar o contramolde. E assim que eu estou afundando o contramolde, a massa vai subindo. E aí eu prendo com a fita crepe. Estou verificando a massa e ela chegou mais ou menos aí na marca aí do meu molde de 10,5. Então, eu vou acertar direitinho aí, né, a borda como vocês estão vendo, e vou deixar no molde por 24 horas. No dia seguinte, vamos tirar a fita crepe, o pedrisco, e vou colocar água gelada, porque fica mais fácil para soltar o meu contramolde e não ter perigo de lascar a borda. Esse meu contramolde, eu tenho que colocar água gelada, porque ele sai fácil, tranquilamente, como vocês estão vendo aí, para não lascar a borda, porque ele é complicadinho mesmo. Então, vocês viram que a água gelada é muito fácil. E agora, o molde é o mais fácil ainda, porque eu já tinha feito a primeira peça com vocês aqui no canal. Olha só o efeito que fez aí o corante direto no papel alumínio na massa. E o papel alumínio, é claro, ele realmente, o cimento corroeu aí o papel. Olha só então como que ficou essa peça totalmente diferente da outra que eu fiz. Realmente sobressaiu mais aí o corante, né, na massa com os efeitos aí do papel alumínio. O que eu vou fazer? Então, eu vou pegar o meu pincel, eu vou tirar o excesso com o pincel e com a faquinha para tirar aí o papel alumínio. Só vou fazer um pouquinho para vocês verem. E aí, vou deixar essa peça secar muito bem na sombra. Eu faço a cura seca e voltarei com outro processo. A peça, ela tá bem seca, o vaso, ok? Vamos entrar com o processo de impermeabilização, que é a Smart Resina da Dry Leves. Onde comprar e usar o meu cupom, vou deixar na descrição desse vídeo. Eu coloco nesse potinho para não sujar o impermeabilizante e também vou passar com um pincel mais velho para não estragar a cerda do meu pincel novo, por causa da textura dessa peça. Vou dar 3 demão, a cada demão respeitando em duas horas.
Vou fazer só um pouquinho para vocês verem e volto com a peça pronta. A peça ficou pronta, gente. Olha só o efeito que deu o corante direto no papel alumínio e na massa. Ficou totalmente diferente daquela outra peça. Eu gostei demais dessa peça. Olha só aí, essa parte aí que eu achei incrível. Eu vou mostrar para vocês, vocês ficam aí observando e vou aproveitar. Quero agradecer a presença de todos com muito carinho. Você que é membro desse canal, gratidão. Gratidão a todos vocês. Depois eu vou colocar a outra peça para fazer a comparação. Eu, particularmente, gostei mais dessa peça com esse efeito. O fundo, aí tô mostrando como é que ficou. Lembra que eu mencionei logo no começo do vídeo? Ficou igual a outra peça. E é claro que a borda não teve nenhum efeito e por dentro ficou tudo lisinho. Vou pegar a outra peça que eu já fiz aqui no canal com vocês. Quem não assistiu, vou deixar o link na descrição desse vídeo, que eu fiz de uma outra maneira. E aí, o que vocês acharam dessa peça, né, que está aqui no canal, ou dessa outra que eu fiz com vocês hoje? E aí? Vou gostar muito de saber. É claro, para quem gosta de textura diferente. Gente, eu vou pegar aquele cachepô que vende na floricultura, o pote, que normalmente é o que mais sai. Olha só, dá certinho para a altura da peça que eu faço 10,5. Então, é por isso que eu falo que dá para usar como cachepô. Pode plantar ou colocar plantas permanentes. Vocês decorem de sua maneira. Já teve clientes que compraram para usar como porta-talheres, porta-colher de pau. Aí tem que aumentar um pouco a massa, que eu aproveito o mesmo molde. E aí? Gostaria muito da opinião de vocês. E aproveitando, deixe um like ou compartilhe esse vídeo. Espero vocês no próximo vídeo.